Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Sou o professor Aritônio e hoje nós iremos resumir a lição 2. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe, ajude o nosso canal. Lembrando sempre que os nossos esquemas resumos, eles ficam disponíveis no final do vídeo, seja para fazer uma revisão da aula ou mesmo ser utilizado na escola dominical com as devidas adaptações, se assim o desejar. A lição 2 tem como título Sal da Terra, Luz do Mundo. O textuário diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Está em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. A verdade prática, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Nós não iremos ler. A palavra-chave é influência. Hoje nós iremos ver as figuras de linguagem que Cristo utilizou do sal e da luz para mostrar a função que os crentes têm na sociedade, os discípulos, seguidores de Cristo. Os súditos do reino têm uma função importante de influenciar a sociedade onde vive, seja por meio da pregação da palavra de Deus ou pelo seu próprio testemunho. Nós iremos ver essa importância da função de influenciar a sociedade que o discípulo de Cristo tem. Nosso esquema resumo. Primeiro ponto, sal, tempera e conserva. Neste ponto da lição, nós vemos aqui duas palavras interessantes ou importantes para sal, tanto utilizado como tempero, como conservante. O número 1, a definição. Sal é uma substância branca que, tanto nos tempos de Cristo como também na atualidade, serve para tempero, remédio ou conservante. Na época de Cristo, além de ser remédio, ele servia para temperar, também para conservar as carnes, principalmente em uma época em que não existia refrigeração. A carne era salgada para poder passar mais tempo e não se deteriorar com o passar do tempo, e servia isso para conservar por mais tempo aquela comida. Isso mostra que a função do sal tinha a ver tanto como conservante como tempero, dar gosto, ser saboroso. Em Marcos capítulo 9, versículo 50 diz: Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmo e paz uns para com os outros. Observe, o sal ali é relacionado ao relacionamento entre os cristãos, entre as pessoas. Tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. Temos que ter um bom relacionamento, temos que ter paz. Por isso que a função do sal era justamente levar gosto nos relacionamentos. Isso se aplicava à função do discípulo como sal. Tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. Temos que ter gosto ou dar gosto nos nossos relacionamentos, ter paz uns com os outros. Além dessas funções, o sal ele tinha outras funções. O comentarista ele mostra que a palavra grega para sal tanto servia como tempero, fertilizante, como conserva os alimentos, bem como sabedoria e graça no discurso. Observe, como cristãos, o sal servia como símbolo também para a sabedoria no discursar, no falar, dar gosto a quem ouvia o discípulo de Cristo. O sal, ele simbolizava isso. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz Paulo na sua carta: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Observe, agradável, temperada com sal. Temos que ter uma palavra no nosso discurso que também traga bons relacionamentos, e essa palavra seja sempre temperada, seja sempre moderada, de modo a trazer pessoas para o reino de Deus. Sal simbolizava sabedoria e graça no discurso. O número 2, a importância do sal. O comentarista ele traz nesse ponto aqui duas funções importantes para o sal. Primeiro,
tinha a função de dar sabor ou dar gosto na comida. Isso simbolizava para o discípulo de Cristo a moderação, uma vida equilibrada. Observe Mateus capítulo 5, versículo 13, que está na leitura bíblica em classe. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Observe, vós sois o sal da terra. O sal tem que dar gosto, símbolo de moderação. Outra função importante do sal, pontuada pelo comentarista na lição, é justamente de preservar o alimento. O alimento ele não sofria deterioração em virtude da função conservante do sal. Isso mostra que uma das funções dos discípulos de Cristo é se tornar oposição ao mundo. A palavra de Deus é verdadeira e o cristão, quando ele recebe esta palavra, que ele testemunha, fala de Cristo para o mundo, ele se opõe ao mundo de pecado. Oposição. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 15, diz o apóstolo na sua carta: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não amar o mundo. Quando nós aceitamos a Cristo e fazemos parte do reino de Deus, uma das nossas funções é ser oposição ao pecado, pregando a palavra de Deus, influenciando o mundo. O sal simbolizava um alimento preservado, uma oposição ao mundo. O mundo ainda não se deteriorou por conta da igreja, os discípulos de Cristo aqui que têm a palavra de Deus para pregar para o mundo. É uma função, não devemos amar o mundo, mas pregar a palavra de Deus e influenciá-lo para a glória de Deus. O número 3, o cristão como sal. Neste ponto aqui faz uma reflexão dos outros dois, mostrando que o cristão ele deve influenciar o mundo, como nós falamos agora há pouco. O Salmo 1, versículo 1, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Observe, devemos influenciar, não devemos andar segundo o curso do mundo. Não andar segundo o mundo, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas a nossa influência deve trazer pessoas do mundo para o reino de Deus, para Cristo. O cristão também ele deve expressar os valores morais e espirituais do reino de Deus. Os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, eles expressam esses valores morais e espirituais da palavra de Deus ensinados por Jesus, porque eles são permanentes. A palavra de Deus é permanente, os valores morais e espirituais do cristão, dos seguidores de Cristo, também são permanentes, porque é firmado na palavra de Deus. Em Mateus 24, versículo 35, diz a palavra do Senhor, através do Senhor Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Observe, céu e terra passa, mas a palavra do Senhor não passa, porque ela é permanente. Os valores morais e espirituais dos cristãos, dos seguidores de Cristo, dos discípulos, é firmado na palavra de Deus, porque ela é permanente. Os valores morais e espirituais dos cristãos também são permanentes, porque é firmado na palavra de Deus. O segundo ponto, a luz ilumina lugares em trevas. Neste ponto nós vamos ver as funções que o Senhor Jesus mostra através dessa metáfora da luz para os cristãos, para os discípulos do reino. O número 1, conceito físico e metafórico. Neste ponto nós vamos ver que luz, ela procede dos corpos celestes. O comentarista ele fala isso e mostra, traz claridade, por isso é capaz de iluminar os objetos. Além de iluminar os objetos, ela ilumina tudo. A luz, ela clareia o ambiente e todo o ambiente fica iluminado, fica em luz. Com esse conceito, nós vemos que a luz, ela tanto designa biblicamente a pessoa do Pai, Deus, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 17,
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Observe, como Deus é o Pai das luzes e nele não há mudança. Não há mudança de caráter, de personalidade. Deus, ele é luz e ele mostra isso através de sua personalidade. Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. João, ele diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A luz também simboliza Jesus, como em João, capítulo 1, versículo 4, diz a palavra do Senhor, nele, em Jesus, na palavra, no verbo, como diz lá no texto de João, no capítulo 1, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz também simboliza a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 105, diz, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A luz também simboliza os discípulos de Cristo. Na leitura bíblica em classe, em Mateus capítulo 5, versículo 14, diz a palavra do Senhor, vós sois a luz do mundo. Os discípulos de Cristo, ele deve refletir os valores do reino de Deus no seu testemunho e na sua mensagem, na pregação. Seu testemunho deve falar para o mundo que ele é um reflexo de Cristo em sua vida. Louvado seja Deus. O número 2, o cristão como luz. Como luz, o cristão deve ser e viver como luz do mundo. O comentarista ele pontua isso para dizer, observe, vós sois a luz do mundo. Ele não está empregando o verbo no futuro ou no passado. Está dizendo no presente, vós sois a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, versículo 15 diz isso. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Observe que a luz, ela ilumina da mesma forma o cristão que reflete a luz de Cristo em sua vida, colocado no ambiente e todos vão observar o seu testemunho, o seu comportamento. Vós sois a luz do mundo. Ele não coloca essa luz em um lugar onde não possa clarear. Nós, da mesma forma, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, temos que ser luz no mundo, refletir Cristo em nossa vida através do nosso comportamento. O cristão, ele como luz, ele deve dar testemunho. O testemunho é o seu comportamento, deve refletir os valores do reino que são incorporados ao seu caráter, através da palavra de Deus. O testemunho são boas obras, ou seja, a prática da palavra de Deus em sua vida. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, diz a palavra do Senhor, na leitura bíblica em classe, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aqui traz uma observação que a finalidade para nós executarmos boas obras ou trazermos no nosso testemunho, no nosso comportamento boas obras, é para glorificar o nosso Pai que está no céu. A glória de Deus tem que estar no nosso testemunho, refletido para o mundo. O número 3, a luz em lugares de trevas. Observe que na leitura bíblica em classe, no texto que acabamos de citar, diz, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Desta forma, a nossa natureza, ou a natureza do novo nascido, ou nascido de novo, o novo nascimento, é espalhar luz. Da mesma forma que a luz no ambiente ela ilumina, clareia, nós devemos refletir o nosso testemunho para aqueles que estão em nossa volta, mostrar os valores de Cristo em nossa vida, através do nosso comportamento. A luz em lugares de treva também representa a vida cristã, dependente do Espírito Santo. Como lá em Mateus capítulo 25, versículo 4, na parábola das 10 virgens, 5 delas, diz no versículo 4, que eram prudentes, levavam azeite em suas vasilhas. Nós sabemos que o azeite é símbolo do Espírito Santo. Este Espírito que estava na vida de Estevão
lá em Atos capítulo 7, versículo 55, onde diz que, diante dos seus algozes, na hora de sua morte, por apedrejamento, diz a palavra de Deus que o Espírito, ele estava cheio do Espírito Santo e viu a glória de Deus e a Jesus que estava à direita de Deus. Observe, cheio do Espírito Santo. Não podemos dar bom testemunho se não tivermos o Espírito Santo em nossa vida. É necessário, como um novo nascimento, nós, como cristãos, refletimos a luz de Cristo por meio do Espírito Santo. Ele quem nos orienta a darmos bom testemunho. Louvado seja Deus. O terceiro ponto, discípulos que influenciam. Como discípulos que influenciam, nós temos que ser sal e luz. As duas metáforas que nós explicamos agora há pouco, resumidamente, nós vamos ver neste ponto que o comentarista ele faz uma aplicação, tanto do sal como do luz. E é interessante observar os verbos que são empregados aqui, no gerúndio, sendo sal e sendo luz. Isto dá uma ideia de uma ação contínua. Nosso viver diário deve refletir os valores do reino continuamente. O número 1, sendo sal. Como sal, nós devemos renovar o homem interior. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz Paulo na sua carta: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Temos que renovar o nosso homem interior, nosso ser interior. Por mais que o nosso velho homem ou a nossa estrutura física ela envelheça, a nossa vida espiritual tem que estar renovada pelo Espírito Santo. Como sal, então, a nossa mensagem ou a mensagem da palavra de Deus em nossa vida precisa ser verdadeira dentro de nós. A palavra que pregamos tem que estar de acordo com o nosso comportamento, com o nosso testemunho. O número 2, sendo luz. Como luz, o cristão ele deve brilhar na família, na escola, no trabalho, na sociedade, enfim, em qualquer lugar. Temos que refletir Cristo em nossa vida, ou melhor, Cristo deve refletir em nossa vida no ambiente em que nós participamos, seja ele na família ou fora dela, na sociedade, no ambiente de trabalho, escola, enfim, qualquer lugar. Sendo luz, nós somos chamados para andar na luz, como ele na luz está. É como diz lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Lá no Salmo 119, versículo 105, nós acabamos de citar pouco, mas vamos repetir aqui. Diz a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é quem nos guia no nosso comportamento. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Este salmo é um salmo sinonímico. Lâmpada e luz são termos sinônimos para mostrar que nós somos guiados pela palavra de Deus em tudo que nós fazemos. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. O número 3, a influência cristã. Nós temos que influenciar o mundo. E essa influência está de acordo com um tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Ou como diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E no verso 7 ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus, ele reflete em nossa vida. E é para a glória dele que o nosso testemunho deve refletir a verdade do Evangelho. E influenciando o mundo cristão, ele tem uma postura de um embaixador. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, o versículo 17 é um versículo bem conhecido. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse.
Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Observe, o embaixador, ele tem a palavra de reconciliação. Reconciliar é reatar laço de amizade. Foi o que Deus fez com o mundo por meio de Cristo Jesus. Não lhes impôs o pecado ou a sua culpa, mas pôs, através de Cristo, uma reconciliação com o mundo. Da mesma forma, ele pôs em nós a palavra da reconciliação. E essa reconciliação, somos embaixadores, ou seja, representantes de Cristo aqui na terra, para reconciliar o pecador com Deus, por meio de Cristo Jesus. Louvado seja Deus para todo sempre. Queridos, hoje nós vimos na lição as responsabilidades que temos como seguidores de Cristo, discípulos de Jesus, seguidores do Senhor, de influenciar o mundo em nossa volta. Como sal, nós, como igreja, somos o conservante deste mundo. Jesus ainda não veio buscar o seu povo. E nós aqui preservamos ainda os bons costumes, os valores do reino de Deus. Como luz, nós devemos brilhar para o mundo em trevas, mostrando Cristo em nossa vida através de nossas boas obras, ou seja, de nosso testemunho. Que possamos pregar uma palavra de reconciliação para o mundo aí fora e mostrar, através do nosso testemunho, que Jesus é em nossa vida e influenciá-los para o reino de Deus. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus.